Tá procurando o melhor e mais fácil croquete de festa low carb? Então já salva esse vídeo porque você acabou de achar. Esse croquete, ele é incrível porque tem poucas calorias, é para uma dieta low carb, cetogênica, dieta de diabético, e se você quer um lanchinho VaptVupt também é para você. Por isso, ele é incrível e bom demais. Então bora aprender a nossa receitinha de hoje. Então, o primeiro passo é num processador, nós vamos fazer a liga desse croquete. Então, o que a gente vai usar aqui ao invés de usar aquele monte de farinha, um monte de ingrediente que só tem caloria? Nós vamos usar o peito de frango. Por isso que esse croquete ele é incrível e é low carb e é cetogênico e é para uma dieta de diabético. E se você está querendo então comer também aquele croquete sem abrir mão da dieta, sem abrir mão da saúde, ele é incrível porque ele tem muita proteína. Então, depois que nós processamos então o peito de frango, deve ficar desse jeitinho aí com uma massinha mais liguenta. Nós vamos então apenas misturar os ingredientes. Nós temos aí então o peito de frango que acabamos de triturar, ele deve estar com a consistência assim, ó, como se fosse uma massinha bem liguento mesmo. Depois nós vamos adicionar então os temperos. Toda a quantidade aqui dos ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. Então você fez esse passo de misturar aí o peito de frango com tempero, podemos colocar então a carne moída, que já deve estar assim, ela já cozidinha, já feita. Por isso que eu falei que ele é VaptVupt, é muito rápido. Vamos misturar esses dois ingredientes. Aí, a princípio, depois que você misturou, você vai verificar então o ponto deste croquete para ver se a massa ela não está muito seca, e tirar também, como eu usei peito de frango sassami, ele tem aqueles nervinhos, então a gente tira. Nesse caso aí eu vi que precisava colocar então o ovo. Nós vamos colocar somente o ovo e aí nós vamos misturar novamente. Esse croquete, gente, ele deve estar com ponto como se ele tivesse assim bem molinho. Por quê? Quando a gente massageia ele aí nesse instante, acaba esquentando e essa gordura acaba ficando molinha. Então é natural. Então depois que eu misturei bem esses ingredientes, eu transfiro então, eu gosto de sempre fazer desse jeito. Eu transfiro então para um bowl, tampo e aí eu levo para a geladeira para ele dar uma descansada, para que esses ingredientes que estavam em temperatura ambiente, eles fiquem geladinho. Aí essa massa ela vai ficar neste ponto aí, ó, bem firminho mesmo. Então eu tiro aqueles nervinhos do sassami porque ele é mais barato e como eu vou triturar, eu não preciso comprar um peito de frango completo. E aí a gente já pode então começar a modelar depois que você levou ele para gelar um pouco e afirmar essa massa. Então aqui o segredo é apenas você modelar ele desse jeitinho, como eu fiz aí, né, no formatinho então de um croquete. E depois que nós fazemos isso com toda a massa, feito esse passo de você ter feito com toda a massa, nós podemos então começar o processo para empanar esses croquetes. Então, como que nós fazemos aí? Eu vou pegar então aqui primeiramente preparar a farinha de rosca, que no caso aqui não vai ser farinha de rosca convencional, mas vai ser uma farinha que nós vamos preparar com farinha de amêndoas. Nós vamos colocar também aí depois a farinha de linhaça, que é o que você vê aí no vídeo, e depois a farinha de coco. Então, por isso que ele é um croquete low carb, né, cetogênico, que é porque ele não tem farinha nenhuma, e isso é muito bom porque vai nos trazer bastante proteína. Então a gente mistura essa farinha e aí nós já podemos então preparar, ó, ela fica desse jeitinho, você olha assim, você nem fala que ela não é uma farinha de rosca, porque fica muito parecido. E aí nós vamos então agora preparar o que nós vamos então empanar, que é apenas um ovo. Você vai bater este ovo aí, não tem segredo nenhum, não tem mais nenhum ingrediente, a não ser uma pitadinha de sal em cada um deles. Eu coloco um pouquinho na farinha e um pouquinho no ovo também. Aí nós podemos então começar a empanar. Aqui o primeiro passo então para empanar é o seguinte, que aqui tá o segredo para ele deixar aquela casquinha bem assim firminha mesmo e vai ficar douradinho. Você vai primeiro passar na farinha, porque ele vai estar levemente úmido. Então quando você faz isso, além dele ajudar a impermeabilizar esse croquete, ele vai ajudar a manter essa umidade desse croquete depois que você for preparar e também não escapar, não inchar demais. Então eu vou empanando ele todinho na farinha, fazendo esse passo aí. Depois de fazer isso com todos os croquetes, nós podemos então
pegar esse croquete que já estava na farinha, passado na farinha, e nós vamos agora sim passar ele no ovo, um por um, novamente, tira bem o excesso e aí retornamos novamente para a farinha de rosca aí que nós preparamos, né, com a farinha de amêndoa, de linhaça e a farinha de coco. Feito esse procedimento com todos os bolinhos, né, com todos os croquetes, aí você dá na hora que você vai fazer esse procedimento, você aproveita, modela bem até ele ficar desse jeito bem bonitinho, ó, e bem empanadinho. Aí nós já podemos então para o nosso próximo passo, que é nada mais olha como eles ficaram todos eles bem empanadinhos, e aí nós podemos então agora ir para o nosso próximo passo. Eu utilizou toda a farinha e todo o ovo, não sobrou nada. Eu fiz da seguinte forma, uma parte que é essa daí eu fritei e esse outro eu levei na air fry para vocês poderem ver como que fica o resultado das duas maneiras, duas formas de se preparar. Depois então que eu fritei, esses aí que eu tô mostrando agora, eu fritei ele na banha, eles ficam mais fechadinho, eles douram, eles fazem mais rápido e fica mais dourado. E esses aí eu pincelei ele antes com um pouquinho da banha e levei na air fry, mas eles acabam inchando um pouquinho mais, demora um pouquinho mais, mas dentro, ó, eles dos dois, eles ficam iguais. Apenas para ficar com aspecto de croquete mesmo, eu recomendo você fritar, né, na banha que é o que eu uso aqui em casa, o óleo de coco, como você preferir. E aí eles estão aí, ó, lindinhos, douradinhos. É uma delícia, gente, é muito gostoso, é fácil, é rápido de preparar, em poucos minutinhos você consegue preparar e você ainda vai ficar com aquele gostinho de festa e não tem nada a desejar. Então, curte esse vídeo, já compartilha com aquela amiga que precisa aprender a fazer salgadinhos de festas desse jeitinho low carb. Então, a nossa receita de hoje é essa, então fica com Deus, beijos no coração e eu vejo você aqui na nossa próxima receitinha saudável. Shalom, shalom!